Be fairly critical of you. He was not too happy when you accepted a knighthood, was he? No, I mean, he's not a happy person. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 20 companheiros de banda que se odeiam. He was making, a lot of the decisions and doing basically whatever he wanted to do. So I don't know how you could not feel a part of something that you're almost completely controlling. Nessa lista veremos integrantes de algumas bandas, tanto do passado quanto do presente, que notoriamente nunca se deram bem. Não importa se as pessoas se reconciliaram nos últimos anos. Se estranharam algum dia? Tá valendo. Você sabia dessas desavenças? Me conta aqui nos comentários. Número 20. Eddie Van Halen e quase todo mundo, exceto Alex Van Halen. Talvez haja uma razão para a banda se chamar Van Halen. É como se Ed não quisesse ninguém mais ali. O guitarrista e o David Lee Roth carregam uma longa história de animosidades, principalmente devido à personalidade extrovertida e infantil de Roth, que irritava Ed. O abuso de drogas pode ter agravado ainda mais a situação. Mas Ed também já falou mal do ex-baixista Michael Anthony, dizendo que ele era um baixista de merda. E também o caso da substituição mais famosa de Roth, Sammy Hagar, que saiu nos anos 90 devido a diferenças de gestão e criatividade. O meio do rock and roll é complicado, e as personalidades envolvidas muitas vezes são ainda mais complicadas. We cried and we hugged and he split and 2 weeks later I'm reading in Rolling Stone what an asshole I am. Número 19. The Monkees. Embora tenham alguns sucessos marcantes como I'm a Believer e Daydream Believer, os Monkees são frequentemente considerados uma cópia americana dos Beatles. Then I saw her face. Now I'm a believer. Eles fizeram praticamente tudo o que os garotos de Liverpool fizeram, mas sem o mesmo sucesso, incluindo um filme chamado Head, que foi um verdadeiro fracasso. Eles até mesmo se separaram no mesmo ano. Dá pra acreditar? Assim como os Beatles do final dos anos 60, os Monkees já não se davam tão bem. A tensão era constante ao longo dos seus 4 anos de atividade, e os membros não estavam particularmente interessados em seguir com a banda. Na verdade, Peter Tork estava tão desesperado para sair que até pagou para encerrar o seu contrato, o que hoje equivaleria a cerca de 5 milhões de dólares. E assim como um castelo de cartas, os Monkees começaram a desmoronar. Número 18. Caleb e Jared Followill, Kings of Leon. A convivência familiar pode ser algo complicado. Imagine só trabalhar e fazer turnês juntos todos os dias. Caleb e Jared Followill, junto com o irmão Nathan e o primo Matthew, formam o Kings of Leon, a banda por trás do sucesso como Sex on Fire e Use Somebody. E como acontece com muitos irmãos na música, Caleb e Jared não tinham lá uma relação muito amigável. Isso devido em grande parte ao alcoolismo de Caleb, já que Jared não tolerava sua falta de comprometimento e conduta pouco profissional. Caleb, por sua vez, odiava Jared por manchar o seu nome e não acreditar nele. Felizmente, Caleb abandonou o álcool. Os irmãos superaram as diferenças e se reconciliaram. Número 17. Black Francis vs King Deal, Pixies. Os Pixies se pareciam mais com um grupo de apoio do seu vocalista Black Francis do que propriamente uma banda. Black Francis era a principal força criativa por trás do grupo, e foi ele quem escreveu praticamente todas as músicas. Infelizmente, isso acabou causando atritos entre Francis e a baixista King Deal. Deal desejava mais liberdade criativa na banda, mas Francis continuamente rejeitava suas ideias, resultando em muita tensão. Isso foi agravado pela intensa agenda de shows, o que deixou os membros mentalmente exaustos. Durante um show, Francis jogou uma guitarra em Deal e em outro, Deal se recusou a tocar. Francis, por fim, chegou ao seu limite e dissolveu o Pixies em 1993. Número 16. Lars Ulrich e James Hetfield versus James Newsted, Metallica. Apesar de Newsted ter sido baixista do Metallica por quase 15 anos, ele sempre foi um estranho no ninho.
Isso se deve em grande parte ao fato dele simplesmente não ser Cliff Burton, o baixista original da banda, morto em um acidente de ônibus durante uma turnê na Suécia em 1986. A banda deu as boas-vindas a Jason, tornando as suas faixas de baixo praticamente inaudíveis em And Justice for All. Jason se sentiu sacaneado por Lars e James, que mais tarde culparam Jason por sua maneira de tocar. Apesar de parecer consolidado, Jason nunca se sentiu respeitado e saiu da banda após um desentendimento com Hetfield sobre um projeto paralelo. I knew that was my last performance with Metallica. Número 15. Eagles. All I want to see is five guys happy playing together. Quando se trata dos álbuns mais vendidos na história americana, os Eagles ocupam 2 das 3 primeiras posições. Hotel California está em terceiro lugar com 26 milhões de cópias. E Their Greatest Hits, 1971-75, ocupa o primeiro lugar com 38 milhões. E entre eles, Thriller, do Michael Jackson. Mas isso nos mostra que o sucesso não necessariamente se traduz em felicidade. Os Eagles não se davam bem, e Randy Meisner deixou o grupo após chegar às vias de fato com Glenn Frey. A situação chegou ao limite em 31 de julho de 1980, conhecido como A Longa Noite em Wrong Beach. But Randy didn't want to do the song that night. He'd been up partying all night with a couple of girls and a bottle of vodka. Frey e Don Felder discutiam no meio do palco, ameaçando um ao outro. Foi o fim dos Eagles até 1994, com Frey dizendo: "Nós apenas tiramos umas férias de 14 anos." Número 14. Steven Tyler versus Joe Perry. Aerosmith. Steven Tyler e Joe Perry são parceiros de composição de longa data. Hi, this is Steven Tyler. And I'm Joe Perry. Shut up after that, God damn it! E como é comum em casais que estão juntos há muito tempo, eles também discutem a relação. O abuso de drogas prejudicou os primeiros anos do Aerosmith e afetou o trabalho tanto de Tyler quanto de Perry. Eles frequentemente gravavam separadamente, e a animosidade entre eles chegou ao limite em 1979, quando Perry deixou o grupo durante a gravação de Night in the Ruts. Perry e Tyler não se reuniram por quase uma década, até gravarem o sucesso Walk This Way com Run DMC. Entretanto, as brigas continuaram em 2010, com atitudes hostis no palco e Tyler assinando com o American Idol, causando uma tensão evidente entre os dois. Número 13. Steve Perry versus todos os outros. Journey. Steve Perry era o garoto novo do bairro e nem todo mundo gostava dele. Perry só fez a sua primeira aparição no Journey em outubro de 1977, quando a banda já havia lançado 3 álbuns. Além disso, ele trouxe um som pop mainstream para a banda de rock progressivo, o que não agradou os fãs hardcore da banda. Em decorrência disso, Perry parecia um pouco deslocado. Embora a sua chegada tenha trazido grande sucesso para a banda, ele aparentemente nunca se sentiu parte dela, como havia dito a VH1 durante um episódio de Behind the Music. Go out and do whatever you want to, with whomever you want to, and call it whatever you want to, but leave Journey alone. Problemas pessoais e diferenças criativas muitas vezes o colocaram em conflito com os outros, e ele praticamente desapareceu dos holofotes após deixar a banda no final dos anos 80. I really always felt that I was the outside guy. I just don't know how to relate to that. I have no idea why he would feel that way. Número 12. Tom DeLonge versus todos os outros. Blink-182. Existem algumas bandas que são sinônimos de pop punk, e o Blink-182 certamente é uma delas. Infelizmente, o sucesso da banda afetou negativamente o vocalista Tom DeLonge. O seu tempo com o Blink-182 inicialmente chegou ao fim em meados dos anos 2000, já que ele estava ficando cada vez mais desiludido com a turnê e passando muito tempo longe da família. Tempos mais tarde, DeLonge voltou à banda, mas as brigas continuaram, sendo seu projeto musical paralelo Angels and Airwaves a principal fonte de discórdia.
Infelizmente, essa reunião não durou muito, já que em 2015, DeLonge novamente deixou a banda devido a problemas pessoais e criativos. Embora tenha havido mais turbulência depois disso, o trio deixou de lado suas diferenças em 2023 para uma turnê de reunião que foi um enorme sucesso. Número 11. Mike Love e Brian Wilson, The Beach Boys. Os primos Mike Love e Brian Wilson foram pioneiros do surf rock e revolucionaram a produção musical com o álbum Pet Sounds de 1966. Mas os Beach Boys, Mike e Brian, raramente concordavam um com o outro. Mike até chegou a se chamar de anticristo do Brian devido aos constantes desentendimentos entre eles e discussões acaloradas sobre a direção experimental da banda nos anos 60. Mike também levou Brian aos tribunais diversas vezes por difamação e créditos de composição. E apesar dos dois terem se reunido para uma turnê de 50 anos, Love, que é o dono da marca Beach Boys, dissolveu a formação no final da turnê de aniversário e voltou a se apresentar com um grupo de músicos contratados. Número 10. Mick Jagger vs Keith Richards, The Rolling Stones. É quase um milagre termos a discografia lendária dos Rolling Stones. Afinal, os parceiros de composição Mick Jagger e Keith Richards se estranhavam constantemente. A relação sempre foi descrita como familiar, e como na maioria das famílias, às vezes há algumas brigas. But he's often critical of you then? He's not happy. A parceria atingiu seu ponto mais baixo em meados dos anos 80, após o sucesso mediano de Dirty Work e a falta de vontade de Jagger em promover o álbum. Além disso, Jagger passou a se concentrar mais em sua carreira solo e a perder o interesse pelos Stones. Richards alega que xingava e gritava com Jagger, e mais tarde o descreveu como insuportável em sua autobiografia. Número 9. Ray e Dave Davis, The Kinks. Alguns irmãos simplesmente não se dão bem. Ray e Dave Davis trabalharam juntos no The Kinks, com Ray nos vocais e base de guitarra e Dave na guitarra solo. Dave certa vez disse ao The Telegraph: "Eu acho que Ray só foi feliz por 3 anos da sua vida. Esses anos foram os 3 antes de eu nascer." Isso basicamente resume a situação. Não foi apenas um fato isolado que causou a separação. Aparentemente, eles nunca se deram bem, nem na infância. A relação fria permaneceu assim durante toda a carreira musical deles, com discussões sendo frequentes. And I do a similar thing with my cymbal, and I caught him an unfortunate blow on the side of the head. You know. Certainly 18 stitches sounds a bit more than a joke. Yeah, 16. A banda finalmente se dissolveu em 1996, e embora rumores de uma reunião tenham circulado por décadas, em 2023 o baterista Mick Avory encerrou o assunto, afirmando que os irmãos não conseguiram resolver as diferenças. Número 8. Gene Simmons e Paul Stanley versus Ace Frehley e Peter Criss, Kiss. Aqui vemos uma banda dividida. O Kiss foi uma das maiores e mais polêmicas bandas de rock dos anos 70, conhecida por sua música eletrizante e shows bem elaborados. Embora continuem tocando até hoje, Ace Frehley e Peter Criss não fazem mais parte da banda. Criss foi demitido em 1980 e Frehley saiu logo depois devido a desentendimentos sobre a direção da banda e ser constantemente ignorado em suas decisões. Embora a banda tenha realizado uma reunião em 1995, tanto Ace quanto Peter saíram novamente e não mantêm uma boa relação com Gene Simmons e Paul Stanley, e que mesmo entre eles a relação não parece ser das melhores. Any idiot can get a woman when they're on tour, but this is a lot more important. Número 7. Joey e Johnny Ramone, Ramones. Há uma banda que se destaca no punk rock, e essa banda é Ramones. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Hey ho.
De forma divertida, cada membro adotou um pseudônimo com o sobrenome Ramone. Então, Joey e Johnny, na verdade, não são irmãos. Mas isso não impediu que eles brigassem como se fossem. Well, you know, you guys are like the Phil Donahue of punk. You started it, right? And then like all of a sudden everyone else is doing it. Dizem que os dois estavam constantemente discutindo sobre qualquer coisa e tudo, incluindo política e os rumos da banda. Tudo piorou quando a namorada de Joey, Linda Danielle, o deixou para ficar com Johnny. A banda seguiu com a turnê, mas esse incidente causou uma ruptura permanente na relação entre Joey e Johnny, e não havia como voltar atrás. Os dois nunca se reconciliaram, e Joey faleceu de câncer em 2001, segundo relatos, sem ao menos um telefonema de Johnny. There's nowhere else to go. We're just, Now you sound a little pissed off. Número 6. A banda inteira, Fleetwood Mac. Quando teremos um filme do Fleetwood Mac? Essa história tem todos os ingredientes para ser emocionante. Apesar de terem produzido um dos melhores álbuns de todos os tempos, Rumours, o Fleetwood Mac era desde o começo um caos total. Na verdade, 6 pessoas já haviam passado pela banda antes de Lindsey Buckingham e Stevie Nicks se juntarem a eles. By the way, guess who you get to go on stage with tomorrow night? The person that either broke up with you or you broke up with. And you have to go on stage and just be like, fantastic. A produção de Rumours também foi notoriamente tumultuada, já que a banda inteira brigava entre si, além de não se falarem fora do estúdio. Apesar disso, a formação emblemática permaneceu junta por mais de uma década antes de se separar após Tango in the Night, de 1987. Buckingham saiu da banda após chegar às vias de fato com Nicks, e Nicks saiu logo depois, em meio a uma discussão com Mick Fleetwood. You know, we were still young enough then that destiny could have taken us another way. Número 5. Billy Corgan e Darcy Wretzky, Billy Corgan e James Iha, The Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins era um sucesso, mas cara, eles eram complicados. James Iha e Darcy Wretzky namoraram brevemente, mas conseguiram manter as coisas numa boa depois do término. As relações entre Darcy e Billy Corgan nunca foram tão tranquilas. Embora tenha sido creditada nos álbuns até Machina 2, Wretzky guardou ressentimento depois que Corgan assumiu as suas funções de baixista em Simon's Dream, e Corgan não foi muito gentil com ela desde o final dos anos 90. Embora Iha tenha se juntado aos Pumpkins em 2018, ele, assim como Darcy, não participou da reunião inicial deles no final dos anos 2000 e foi insultado por Corgan em várias ocasiões. Número 4. Simon and Garfunkel. Simon e Garfunkel são um dos duos mais famosos da história da música. E acredite ou não, eles sempre se odiaram profundamente. A gravação de Bridge Over Troubled Water foi cheia de dificuldades para a dupla, e eles encerraram a sua parceria após o lançamento. Mais tarde, se recusaram a falar um com o outro, e apesar de breves reuniões, continuavam com ressentimentos e alfinetadas constantes. We've known each other since we're 11. Yeah, that's hard sometimes. We've been having arguments since we're 12. Questionado sobre uma reunião em 2016, Simon rapidamente descartou a ideia, dizendo ao repórter que ele e Garfunkel definitivamente não combinavam e que fazer uma turnê com ele não seria nada agradável. Número 3. Roger Waters versus David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, Pink Floyd. Já veteranos na indústria musical, o auge comercial do Pink Floyd ocorreu com The Dark Side of the Moon, de 1973, e durou até The Wall. No entanto, esse sucesso repentino e massivo também aumentou a tensão entre o baixista e principal letrista Roger Waters e o resto da banda. O
papel exclusivo de Waters como letrista lhe rendia metade dos royalties de qualquer uma das suas músicas não instrumentais. Ele frequentemente escrevia ou coescrevia a maioria das músicas durante essa época, o que lhe garantia uma parte adicional. Problemas entre Waters e Wright levaram à demissão de Wright, enquanto a animosidade de Waters com Gilmour e a insatisfação com Mason, por fim, levaram Waters a sair da banda. Número 2, Axl Rose e Slash, Guns N' Roses. O Guns N' Roses era exatamente o que o final dos anos 80 precisava, embora Axl e Slash não poderiam ter feito isso um sem o outro, mas muitos atritos poderiam ter sido evitados. As tensões entre os dois finalmente atingiram um ponto crítico em 1996, quando Slash pegou a sua cartola e foi embora, seguindo os passos de Izzy Stradlin e Steven Adler. Na época, ele afirmou que saiu devido a diferenças pessoais e criativas com Axl. Posteriormente, Slash citaria o comportamento agressivo, as atitudes pouco profissionais, o crescente controle legal de Axl sobre a banda e as saídas anteriores de seus colegas de banda como principais motivos da sua saída. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Liam e Noel Gallagher, Oasis. Putz, por onde começar com os irmãos Gallagher? Bom, é mais ou menos assim. O Liam odeia o Noel com todas as suas forças. Segundo relatos, Liam já expressou o desejo de dar uma surra no irmão com uma guitarra e vive se referindo a ele como Potato nas redes sociais. Aparentemente, Liam conseguiu realizar o seu desejo em 2009, quando os irmãos se agrediram fisicamente durante um festival e Liam tentou acertar Noel com uma guitarra na cabeça. You know, he nearly took my face off with it, you know. So I was like, you know what? Por sua vez, Noel já disse que Liam morre de medo dele e que sabe como controlá-lo. Ah, nada se compara ao amor de irmãos, não é? Confira também esse outro clipe recente do Atmode Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.